Bom dia. Vou fazer uma pequena revisãozinha sobre missão, visão, valores e Canvas. Missão é o propósito da área existir, é o miolo da razão de ser, é aquele ponto essencial. O Gui Kawasaki, acho que é assim que se fala, ele diz que mais do que uma missão, a gente precisa de um mantra, de um slogan. Vamos ser os melhores do IFSP. Nosso atendimento será eficientíssimo. Agora, é importante que a gente consiga frisar a ação, mais do que um estado. Quer dizer, eu vou ser bonito. Não. Eu vou fazer um esforço de me tornar uma pessoa saudável. Eu tenho uma ação, um movimento. Mas o detalhe aí fica, digamos assim, a elaboração de cada área, né? Olha só, aqui a gente tem o tal do Business Model Canvas. Não precisa se assustar não com as palavras em inglês, é que é o seguinte, o povo descobriu que se você pegar uma folha de papel em branco, fizer uns desenhos lá, uns quadradinhos, você pode colar post-it aí. Então, aquela ideia deu certo, você deixa, não deu certo, você tira. Põe de novo, quer dizer, é muito prático. Além da gente estar lidando hoje em dia com pessoas que normalmente têm o seu celular, têm computador, estão acostumados a trabalhar com imagens. E ele tira esses dois pontos dessa análise, o tal do Value Proposition Designer. Desse lado é o customer, o cliente, o nosso servidor, e desse lado é o que a gente tem de valor para aquele cara. Então vamos ver em detalhe quais são esses itens. Olha só, eu tenho aqui, desse lado, eu tenho as atividades do cliente, os ganhos que ele gostaria, as dores que ele tem. Aqui eu tenho, na minha área, eu tenho o que é que eu forneço de ganho para o cliente, o que eu forneço de coisas que aliviam as dores do cara. E aqui são os meus produtos. Eu vou dar um exemplo um pouco drástico, tá? Vamos imaginar que nós temos um cliente que gosta de jogar bola, está jogando bola, e vamos imaginar que nós somos um hospital. Esse cliente, ele de repente quebra o braço, quebra bonito. Então, ele tem aí duas situações. A primeira situação é que ele quer acabar com a dor, está doendo pacas. Segundo, ele quer endireitar o braço. Então ele vai para o hospital, onde eu tenho aqui, primeiro eu tenho uma possibilidade de aplicar um anestésico no cara, para que ele consiga reduzir a dor. Ou seja, note o vínculo, a combinação. O que eu tenho aqui resolve a dor desse cara. E ao mesmo tempo, ele quer sair com o braço reto de novo, inteiro. E aqui eu tenho também essa possibilidade para ele. Note sempre que aqui eu tenho que ter um vínculo. Agora, eu tenho aqui diversos produtos. Então eu tenho uma equipe médica, eu tenho os enfermeiros, tenho o pessoal do gesso, quer dizer, eu tenho aqui coisas que podem ser utilizadas para resolver tanto as dores como dar ganhos para o cliente. Note o seguinte, qualidade é meio óbvio aqui, né? Imagina bem, você não quer tomar um analgésico muito forte, que te dê acho que é choque anafilático que fala, e você morra. Não. Também você não quer tomar um analgésico que não resolva nada e que você tenha que estar lá com o médico mexendo no seu braço com uma tremenda dor. Por outro lado, você não quer sair de lá com a mão ao contrário, né? Quer dizer, então você quer sair com o bracinho retinho, bonitinho. Quer dizer, então qualidade é uma coisa que é mais ou menos óbvia. Lógico que você pode incluir qualidade se você tiver uma medida
clara do que você pretende como qualidade, certo? Agora, note o seguinte, aqui às vezes a gente tem ideias de criar novos produtos, mas pense bem, esse cara que veio lá do campo de futebol, os amigos carregando ele, ajudando, chegar no hospital e ter uma área para ele esperar o atendimento médico com um videogame, não, esse produto não é para esse cara. Tranquilo? Até aqui a gente deu uma olhada do que é que eu, área, posso passar para o meu cliente. Ou seja, do lado do cliente, eu sei que ele tem as tarefas dele, tem uma dor e tem um ganho. Vamos dar um exemplo. Digamos que o nosso amigo, por algum motivo, tem que reprogramar as férias rapidamente. Então, qual é a dor dele? Ele quer fazer essa reprogramação rápida para ele não ter problema com ponto. Né? E agora, é assim, não adianta eu falar assim, ó, fazer rápido é um ganho. Aí eu estou dizendo a mesma coisa duas vezes, né? A gente não precisa se enganar. Uma coisa que eu poderia considerar como ganho é o seguinte, ele conseguir ir ao SWAT, achar rapidamente o formulário, simplesmente digitar os dados que ele precisa para fazer a reprogramação de férias, quer dizer, o SWAT trouxesse um nome, todos os outros campos que a gente já sabe. Então aí a gente pode dizer que aí está dando um ganho para o cara, está simplificando a vida do cara. Ou seja, são dois itens diferentes. Claro? E do lado de cá, a gente tem que ter clareza do que é, quais são os nossos produtos, quais são as coisas que minoram a dor do cara e o que efetivamente é um ganho, tá? A visão é a situação em que a área deseja chegar num determinado período de tempo, ou seja, tem um prazo. Mas basicamente, a gente pode concentrar no seguinte, eu tenho que ter indicadores ou métricas e metas. Então, por exemplo, eu poderia dizer que eu quero atender todos os servidores que vierem à minha área em 10 minutos. Em 2 anos eu atinja isso. É meio inviável, a gente sabe disso. Então vamos colocar algo que seja mais prático. Vamos imaginar que eu quero que daqui a 2 anos qualquer servidor vai ter o resultado do que ele pediu em 2 dias. E aí, note o seguinte, primeiro, eu tenho um claro indicador do que é o meu resultado. Ou seja, eu tenho que ter um acompanhamento, a pessoa entrou na nossa área, fez o pedido e eu tenho que saber quando ela saiu da nossa área, 2 dias depois, com o pedido pronto. Agora, eu poderia incluir uma outra métrica, por exemplo, eu poderia dizer, eu não quero, assim, nenhum pedido vai ficar estacionado na nossa área por mais de 5 dias, por exemplo. Bom, aqui tem as perguntas, eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, porque o PowerPoint vai de novo. E aqui nós temos os valores. Gente, vamos ser simples. Se sua área fosse uma pessoa, por quais atitudes que ela gostaria de ser conhecida, lembrada e admirada? Por exemplo, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa educada, mais ou menos competente, mais ou menos dedicada e, sei lá, por aí vai. Perceba que esse mais ou menos é um pouco indefinido. O ideal é que a gente consiga dizer claramente o que é que significa. Por exemplo, competência. Qualquer pessoa que vier à minha área, ela vai conseguir, eu tenho condições de responder àquela pessoa. Se não for da minha área, eu tenho como encaminhá-la para a área adequada, por exemplo. Mas isso são valores que cada um tem que elaborar na sua área. Aqui tem algumas perguntas, né?
E aqui tem, eu achei esse quadrinho legal, que é o seguinte, é um checklist para ver se eu estou flutuando muito ou não. Quer dizer, aqui eu faço algumas perguntas sobre a missão que eu fiz, sobre a visão, sobre a lista de valores. Tá? É isso aí. Basicamente, os pulos do gato são exercitar, quer dizer, se eu não faço, eu não sei como fazer. Perceber que dor e ganho são diferentes, tocar prioridades. Por quê? Porque se eu vou fazer um troço que eu tenho 10 serviços, 15 serviços, nós sabemos que todo mundo aqui trabalha a pacas, então eu tenho que saber qual é o serviço que é melhor, ou pela quantidade, ou pela importância. E dar uma comparada é legal, né? Vamos ver o que o resto do povo por aí faz. Certo, gente? Eu vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem se essa conversa ficou ruim, muito, muito ruim, muito, muito, muito ruim. Tá legal? Um abraço para todos.